Assista mais um vídeo das suas fotos antigas, memorável Camaquã, em promoção da saúde e qualidade de vida da mulher, gestação e aleitamento materno. Esse é o tema de hoje da palestra com as renomadas enfermeiras da Unidade Básica de Saúde Santa Marta, Alana e Magda. Agradecemos a todos os participantes desse evento. Também o nosso agradecimento à nutricionista Natália e no final da palestra a apresentação e utilização dos produtos da Mary Kay com a promotora Carla. Agradecemos a todos os envolvidos e os participantes desse evento. Assistam conosco. Tá bom? Agora aqui eu vou, vou salvar aqui. Ela falando nosso. Ela já tá louca pra ter. Já tô com a vontade de estar falando nosso. Daqui a pouco é uma gestante. Então, para a gente se preparar quando o bebê nasce, os cuidados que a gente tem que ter, a posição correta que a gente tem que estar para o nosso bebê conseguir mamar de uma maneira efetiva, tá? Durante a palestra, se vocês quiserem interromper, se vocês quiserem conversar ou falar da experiência de vocês, porque a gente tem gestantes, a primeira gestação aqui, e tem gestantes também que já é a segunda gestação, tá? Então é um momento a gente ter a troca e vocês também falarem a experiência de vocês, as dúvidas que vocês têm. E hoje nós trouxemos também uma nutricionista, né? Olá. Tirarem as dúvidas que vocês têm, né? Que esses dias uma pergunta, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, né? Que as pessoas ficam na dúvida, né? Hoje em dia a gente está com a vida bastante corrida. Isso aí é de mim, Dias. A idade é... Poxa, a gente está com a vida bastante corrida e muitas vezes todas nós aqui, a gente trabalha, né? Ou a gente tem vezes a gente fica em casa, a gente não consegue ter uma alimentação saudável. E é o que eu falo para as minhas assim, o saudável não é que eu dizer assim que tu tenha que comer só frutas e verduras, não, parar com o resto da alimentação. E sim, tu ter uma alimentação de qualidade, né? E não em grande quantidade, né? Tu comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, que é bom para vocês e bom para o nenê. Porque aí, se a gente passa muito tempo sem se alimentar, quando a gente vai comer, às vezes a gente come em excesso, né? A gente come aquilo tudo que a gente não quer comer, a gente come por a gente passar bastante tempo sem se alimentar. Tá, gurias? Aí qualquer dúvida que vocês precisem, tem a nossa nutricionista aqui, ela vai falar um pouquinho também com vocês sobre isso. E agora eu passo a palavra para minha colega. Fica, Alana. Eu fico aqui, Didi. Não tô acostumada com essas coisas. Pode ser. Pode ser. Didi, tu não botou o xizinho, Didi. Então, gestação e aleitamento materno. Cuidados durante o pré-natal. Então, é importante a gente comparecer às nossas consultas de pré-natal, agendada aqui na unidade. Algumas, não, todas fazem pré-natal aqui, não tem nenhuma outra isso. Todas são aqui e tu tá no privado, né? Então, as vacinas, realizar as vacinas, quando a gente inicia o pré-natal, a gente sempre orienta vocês a fazerem a vacina da gripe, quando tem a campanha, a vacina da difteria e do tétano, que é lá quando a gente completa 22 semanas, e a da hepatite B, se vocês não estiverem imunizados. Fazer o uso do ácido fólico, do sulfato ferroso. Eu acho que o ácido fólico aqui nenhuma de vocês está mais, né? Então vocês estão com o sulfato ferroso até o final da gestação de vocês para evitar aí que tenha uma futura anemia. Realizar os exames solicitados, os exames de sangue que o médico solicita, as eco que vocês querem, às vezes vocês são meio apressadinhas, não querem esperar o médico, vão lá e já fazem a eco, né? Para saber como é que tá o bebê. Então sempre realizar todos os exames conforme a solicitação. Ela vai ver a gestante, ela vai ver. Fica louca para ver o nenê. Passar pela avaliação odontológica, toda gestante que faz o pré-natal no SUS, ela precisa, é obrigatório passar por uma avaliação com a dentista, que eu acho que a maioria já passou, né, que faz o pré-natal aqui conosco. Eu voltei a minha consulta, até depois ter que falar contigo. Agora vai ter uma nova data para fazer essa nova avaliação. Aí a gente organiza e faz direitinho, tá? Uma alimentação adequada, a Nath vai conversar com vocês em relação a essa alimentação. Prática de exercícios físicos, fazer alguma caminhada, não precisa ir fazer academia, não. Tu pode dar uma volta na tua quadra, 2, 3 vezes na semana, conforme tu conseguir,
mas tu tem uma prática ali de fazer exercícios físicos, porque isso é bom para vocês, tanto para a mente quanto para o físico. A gente sabe, eu tô me colocando muita gente, eu não sei o que tá acontecendo. Nós somos uma só. Somos uma só. A gente sabe, a Magda comentou, quando a gente é gestante, a gente passa uma série de coisas na nossa cabeça, os hormônios ficam à flor da pele, então a gente fica mais sensível, a gente fica mais irritada, e aí a gente E aí, por isso é importante, então, essa prática de exercícios físicos. Tem algumas gestantes que fazem yoga, tem algumas gestantes que têm consulta com um psicólogo, tudo isso para ajudar no acompanhamento da gestação. Sinais de alerta, vocês ouvem muito eu falar isso, vocês ouvem muito a Magda falar isso. Qualquer alteração que tiver, perda de líquido, perda de sangramento, procura o hospital com a sua carteirinha. Não é, eu tive um sangramento hoje, vou esperar passar para ver o que vai acontecer amanhã. Não deixa passar. Tá sentindo uma dor muito forte embaixo do ventre, tá com muito vômito, tá vomitando muito, isso pode causar uma desidratação. Então procura ali o hospital, vai ter um obstetra de plantão que vai conseguir atender vocês e conduzir o atendimento da melhor forma possível. É o que eu falo assim para as minhas, né, e quando eu atendo a Lana também, por menor que seja a dúvida de vocês, nunca fiquem em dúvida. Não vou lá porque é bobagem. Não, às vezes não pode ser uma bobagem, né? Às vezes é uma coisa bem séria que para nós é bobagem. Não, sempre quando tiver qualquer coisa, tô na dúvida, vai lá no hospital. Eu quero conversar com as... liga para cá ou vem aqui, que a gente sempre vai orientar vocês da melhor forma que tem que ser orientado. Pode falar? Então, aqui a gente trouxe um pouquinho o que são as contrações de Briggs com Hicks, as contrações de ensaio. Vocês aqui, a maioria tá mais na... Alguém já tá nas 28 semanas? Não, tá. Então, o que são essas contrações de ensaio? É quando a gestante chega ali a partir de 28 semanas e ela sente aquelas contrações antes do parto. O que significa isso? Eu vou sentir a minha barriga muito endurecida, vai ficar um tempo endurecida, daqui a pouco vai passar. Isso é o colo contraindo e depois relaxando. Tem essas contrações que é para preparar o trabalho de parto e exercitar aqueles músculos que vão empurrar e expulsar o bebê para fora, tá? Então, pode passar, mãe. Tá na hora ou não? Lana, como é que eu vou saber se eu tô nas 36 semanas, como é que eu vou saber se a contração de ensaio realmente eu vou ganhar? Pode passar. Existe uma diferença para a gente conseguir distinguir o que é as contrações de ensaio e aquelas contrações que realmente está na hora de ganhar, tá? As contrações de ensaio, elas tendem a ser irregulares, tá? Sem nenhuma característica específica, não irão aumentar a intensidade e elas passam sozinha. Então, eu senti uma contração, minha barriga ficou bem endurecida, vai durar uns segundos, daqui a pouco vai passar. E pode ser que eu tenha uma nova contração daqui, meia hora, daqui a pouco eu nem tenha. Diferente das contrações que realmente é na hora de trabalho de parto, que são regulares e elas aumentam, elas têm uma frequência maior. Então, vou sentir uma contração, minha barriga vai ficar bem endurecida, vai passar, daqui a pouco 5 minutos eu vou sentir uma outra. Daqui a pouco vai passar 10 minutos eu vou sentir uma outra. Então, elas vão ir aumentando com frequência e com intensidade. E as contrações do trabalho de parto, elas tendem a ser doloridas, elas vão doer. Diferente das contrações de ensaio, que elas vão ser indolores, tá? A outra parte que a gente organizou para vocês é se vocês sabem o que levar na mala de vocês do bebê na hora que tá na hora de ganhar. Não? A gente preparou uma coisa bem simples, assim, porque o mais importante é o documento de vocês, né? Não vão sair de casa sem documento. Por isso que quando a gestante já está mais no finalzinho da gestação, a gente orienta. Já organizou a tua mala? Menina tá com 39 semanas e organizou a mala. Então, às vezes ela passa a gestação toda organizada. No final não organizou, porque às vezes a gente passa, a gente leva um monte de coisa que não tem necessidade de levar para o hospital, né? Que mãe é mãe, né? A gente leva o que não é necessário e esquece de botar o que tem necessidade. E são coisas realmente necessárias, porque vocês vão passar 2, 3 dias ali no hospital, não é para levar uma mala cheia de coisa. É só o necessário para vocês e para o bebê. Então, aqui tem 4 macacões de manga comprida, 4 bores, 4 pares de meia, 2 pares de luvinha se é inverno,
2 mantinhas, paninho de boca, uma saída da maternidade, produtos de higiene pro bebê. E pra você... Desculpa. E aquela história assim de que o nenê ele tem, que a gente tem que encher ele de roupa, né, quando ele nasce. Não, a gente não precisa botar um monte de roupa no nenê, porque até ele não tem a mesma temperatura que nós não temos, mas às vezes a gente se engana, né, e coloca um monte de roupa que não há necessidade. E aí o nenê começa a se sentir ruim, né, pela quantidade, pelo calor que está se colocando em cima do nenê. Às vezes a gente bota um cobertor, bota o chale e bota mais um monte de coisa. Então, na mala de vocês, 3 camisolas ou pijama que tem abertura aberta na frente, se não conseguir, não tem problema. Faça uma aumentação. Um roupão, 3 sutiãs com ambas laterais largas e abertura frontal para facilitar a amamentação. Sendo 2 deles com a numeração atual que vocês usam e o outro com uma numeração que seja maior. Calcinhas leves, absorvente, pantufa, um chinelinho ali para que vocês possam tomar banho. Pode voltar. Em relação a isso que a gente falou mais sobre alguns cuidados durante o pré-natal, vocês têm alguma dúvida? Não? Tá tranquilo até que vocês perguntem? Tá? A outra parte que a gente preparou para vocês é em relação ao aleitamento materno. Vocês que estão grávidas já devem ouvir muitas pessoas falando coisas que não devem, né? Ah, porque teu bebê vai nascer, tu vai ter que fazer de tal forma. A forma correta é a forma que vocês fizerem, e se para eles estiver bom, tá ótimo, tá? Então, aleitamento materno. O aleitamento materno é de extrema importância, porque além de passar o cuidado de vocês, o carinho, o amor, tem toda essa questão que o leite materno, ele reduz a mortalidade, ele reduz vários tipos de doenças que as crianças possam vir a ter. Ele possui os nutrientes, as proteínas necessárias para o desenvolvimento e crescimento do bebê de vocês, tá? Só vou fazer um comentário sobre essas chances da mortalidade infantil, né? Era muito comum uma cultura, né? Que a festa de 1 aninho de idade, vocês já ouviram os avós de vocês, assim, pessoas mais antigas falando, a gente comemorava 1 ano de idade que era para comemorar que a criança sobreviveu, que a criança chegou até 1 aninho, por exemplo. O que se tinha muito antes, assim, não é que seja certo ou errado, mas como não se tinham essas informações que o leite materno era para ser o único alimento, né, exclusivo até os 6 meses de vida, eu não consigo amamentar, eu não tenho leite, tudo bem, tem as fórmulas, tem outros tipos, tá? Mas se dava muito chá, se dava... E a gente vê hoje em dia internações porque bebês tomam Coca-Cola, né? Mas pensando nos antigos, assim, davam chás, davam chazinhos, davam leite de caixinha, leite da vaca mesmo. Porque, claro, eles acreditavam que isso era bom. Só que as chances de uma criança vir a óbito, né, morrer com infecção intestinal, com alguma sensibilidade, porque eles têm os órgãos, né, é um recém-nascido, eles são muito sensíveis. Então, por mais que a avó, principalmente a avó, né, assim, diga, dá um chazinho, eu dei para meus 29 filhos e não aconteceu nada, é perigoso, né? Então, a gente tem esse estudo, a gente tem essa comprovação de que é perigoso. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça e é comprovado, né? Então, evitar de dar chazinhos, suquinhos, coisas que não sejam o leite materno ou algum leite de fórmula que o médico, o pediatra, que as enfermeiras, enfim, vão orientar. Acho que por isso que agora antes, né, era até o 4º mês, né, que tu começava com a alimentação, a introdução alimentar. Isso. Agora é a partir do 6º mês, né? Antes disso, por mais que a gente fale, ainda se repete, né? As mães fazem a introdução alimentar antes. E o que a gente orienta? Não faça alimentação, não introduza o alimento antes dos 6 meses. Nem água. Justamente por causa dessas Isso, a água, eu falei muito de chá. A água também, claro, a gente pensa que a água é uma coisa tão natural, tão pura, né? Mas a água também não é bom ofertar antes dos 6 meses, tá? É o leite materno mesmo, ou outras fórmulas que o bebê vai precisar. Porque o leite materno já contém tudo. A água e consegue alimentar a sede do bebê. Vocês não sentem que ficam desidratadas? É porque a água tá indo pro leite. Então, aqui, para que se tenha uma alimentação adequada e eficaz, existem algumas maneiras que a gente pode fazer com que isso aconteça.
Primeira delas aqui, a mãe deve estar num posicionamento correto, assim como o bebê também. Então não depende só do bebê chegar e mamar, depende também da posição que a mãe estiver, se a mãe estiver relaxada, mais pra frente a gente vai falar com vocês. Então, é importante que o bebê ele consiga sugar de uma forma adequada, porque caso isso não aconteça, então ele vai perder peso, vai acontecer de ter machucado ali na mama, ter machucado o mamilo, por ele não estar conseguindo pegar de uma forma correta. Pode passar. Aí no próximo aqui a gente fala que essa pega incorreta, ela vai dificultar o esvaziamento completo da mama e às vezes vai acontecer a mama empedrada, se vocês já ouviram falar, leite empedrado. Diminuição da produção de leite, muitas vezes o bebê com pega inadequada e não ganha o peso adequado, esperado, mesmo que ele permaneça muito tempo ali na mama, tá? Pode passar. Então, quais são os pontos chaves para uma amamentação adequada e posicionamento correto? Então, o rosto do bebê, ele tem que estar de frente para a mãe, tá? O corpo do bebê, depois eu pego. O corpo do bebê alinhado com o corpo da mãe. O bebê com a cabeça e o tronco alinhados. O bebê tem que estar bem apoiado. Pode passar. Em relação à pega adequada, olha só que coisa mais linda. Mais a auréola visível acima da boca do bebê. A boca do bebê tem que estar bem aberta, como se fosse uma boquinha de peixinho, com os lábios virados para fora e o queixo tocando na mama, tá? Então agora a gente vai demonstrar para vocês a forma correta. Essa aqui é a nossa bebê. Né? E aqui tem umas mamas. E eu vou demonstrar para vocês. Ela vai tirar até a camisa, Acho que ela tá Coloca no edilon. demais. Nesse dia. De dia eu vou mexer aqui. É o ano que vem, né? Não, ano que vem não, é esse ano. É esse ano? Pega uma caseirinha pra mim. Ela só vai pegar. É um momento muito emocionante. Eu não sou mãe, mas acho que deve ser. Acho que foi no dia do casamento, né? Né, no último curso eu comentei que eu queria saber. Tá. Então, assim, é importante. Tem algumas mães que tem algumas almofadas que tu consegue colocar aqui e pega a parte do braço que tu consegue apoiar. Então é importante que a mãe ela consiga estar com o braço bem apoiado, numa cadeira, num sofá confortável, na cama, enfim, um lugar que fica melhor, adequado para ela. Oi? O laço do bebê. Vai do bebê. Então deixa eu tirar aqui para mostrar pra vocês. É importante que o bebê ele esteja bem alinhado, tá? Não adianta ele estar com o corpinho assim e só a cabecinha virada para cá. Ele tem que estar todo virado pro corpo da mãe, tá? Uma forma que a gente pode fazer para que ele consiga, ele ou ela, é a gente pegar a nossa mama e em formato de C, fazendo uma concha, tá? E oferecer para a criança. É importante que ele pegue toda essa, não somente o bico do seio, tá? Mas que ele pegue toda essa parte aqui da areola, tá? E aí ele vai pegar a gente na posição correta e ele vai mamar, tá? É importante que o queixinho dela esteja virado, esteja encostando, aqui tá difícil, mas que esteja encostando aqui na mama, tá? O que é importante? Se o meu bebê tá mamando e tá fazendo barulhinho aqui, ele tá errado, tá? Porque tá entrando ar ali pra dentro e não deve entrar ar. Ele tem que abocanhar o mamilo e a auréola e a boquinha dele, o lábio inferior tem que ficar virado para fora, tá? Ele tem que fazer uma boquinha de peixinho. Muitas de vocês vão acabar ouvindo isso. Ele tem que ficar com a boquinha assim, tá? E aí vai acontecer a amamentação, tá? Esse é um momento muito importante, assim, a gente reforça bastante quando vem as mães com as crianças, depois quando vocês ganharem, vocês vão vir, a gente vai reforçar sobre isso. Mas é um momento muito lindo, porque tem esse contato pele a pele entre mãe e filho, tem essa questão do olhar. Muitas que vêm para fazer a consulta puerperal com nós, que é 40 dias depois do parto, elas falam que é muito emocionante. É muito emocionante.
é um ato muito de amor, de entrega, porque a gente sabe ali que no início não é muito difícil, quem já é mãe, passou por isso, que amamentou, sabe que tu tem que ter muita dedicação, porque o bebê vai acordar de madrugada para mamar, tu tem que estar disponível, tu vai estar cansada e tu vai estar ali, tá? Então, essa troca, esse momento de extrema importância, tá? Tem algumas mães que ofertam a amamentação dessa forma, tem algumas mães que vão conseguir fazer de uma forma que o bebê fique para trás, não sei se vocês já viram, dessa forma, ou algumas mães acontece de estarem deitadas e o bebê tá virado para elas na cama, tá? Depende da habilidade da mãe. Ela é gestante. Ela é uma gestante. Gestante? É. Deixa eu Não. Ali do ladinho. Carol? Oi, pode entrar, Carol. A senhora vai ali do ladinho com a outra moça. Gestante é aqui. Pode passar por aqui, tá? Não tem problema. Oi, Carol. Oi, tudo bem? Pode sentar aí, a gente já tá na parte da amamentação. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Quem já amamentou, quer colocar alguma colocação para as mães de primeira viagem? A Magda já primeira amamentou. gestação? Tem alguma dica? Dorme de braço aberto. Outra coisa. Bastante água, por exemplo, a hidratação, né? Como vocês vão fazer o aleitamento materno, né? A gente precisa beber bastante água, né? Que é para ajudar na produção do leite. Passa ali o próximo pra mim. Vocês devem perceber que emagrecem bastante quando estão Ó, amamentando. aqui tá uma foto da exatamente como tem que ser a pega correta, tá? Aqui, como eu tinha mostrado pra vocês, a gente pode fazer na nossa mama um C, como se fosse uma conchinha. Mostra aqui na primeira imagem. Aí a segunda imagem é ele pegando a mama. E aí na terceira imagem ele já conseguiu abocanhar todo o mamilo e toda a areola. E com a boquinha em formato de peixinho, com o lábio virado para fora. E com o queixo pegando aqui na mama. Essa imagem assim que demonstra a pega correta e é assim que a gente tem que tentar fazer. Eu tentei demonstrar aqui. É assim que é a forma correta. Porque o que acontece? Se o meu bebê ele pegar só na parte aqui do meu mamilo, ficar mamando só aqui nessa pontinha, vai doer. Ele não vai conseguir sugar tudo que tem para sugar e vai acontecer do mamilo ficar machucado, ficar rachado. Vai acontecer ele não conseguir sugar todo o leite que eu tenho para ofertar e vai acontecer do meu leite ficar empedrado, vai acontecer da minha mama ficar vermelha, ela ficar dolorida, pode acontecer de ter presença de pus e quando isso acontece é mastite que a gente fala, que é a inflamação da mama. E quando sair pus, se porventura isso acontecer com alguma de vocês, a gente não pode dar de mamar naquela mama, tá? Então eu vou ter que ofertar outra mama, vou ter que passar por uma consulta médica, daqui a pouco entrar aí com... Eu, da minha mais velha, eu tive isso também, Tu né? teve isso? Tive da minha mais velha. E como Ela é que pegou foi? do jeitinho errado, né? Ela veio de pegar que ele dá toda a volta, e toda a volta ela pegou mais no bico. Aí me machucou, aí eu tive que passar ela pra outra mão. Pra outra Dói, mama. né? É. E aí, que tu chegou a fazer alguma coisa com a tua mama? Tu foi no médico? O que tu fez? Não, aí o peito começou a inchar, o leite, né? Quando ela tava mamando na outra, aí não mamava mais nessa. Aí empedrou. Eu fui até atendimento médico, né? Então a gente tem todos esses cuidados. Eu fazia umas coisas caseiras em casa também, que me ensinava assim do... A compressa com a eu fazia baixo de chuveiro do banho, assim, Isso. água morna, Ótimo, isso, né? Ela. E tentar fazer a retirada do leite, daquela mama que tá empedrada. Tentar fazer a retirada daquele leite. Calma, aquele Ali do lado. Dói, mas eu fiz, mas é horrível. É horrível. Como dói. O meu empedrou. a Micaela falou que a mama dela empedrou e ela tinha uma das técnicas que era no banho, né? Durante o banho a gente pode fazer isso. Se a nossa mama tá muito avermelhada, ela vai ficar muito pesada, se o bebê pega da forma correta, eu posso fazer algumas técnicas de relaxamento, tá? Uma delas é a compressa e na hora do banho eu posso fazer umas massagens, massageando de cima e embaixo para frente, tá? Massageando de cima para baixo, dos lados, no sentido de empurrar o leite para frente, pro bico do seio, tá? São técnicas que a gente pode fazer, ou se não procurar ali um auxílio médico. Gurias, até para as gestantes, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se tem um estudo que comprove,
mas eu já ouvi muitas gestantes falarem que alguém pediu pra elas você ficar com o peito no sol. Isso faz sentido? Cientificamente comprovado. Acho que Não, não, Nada. né? Eu São ouvi algumas falar. coisas caseiras, né? Até essas blogueiras postavam, e aí como eu acho que as pessoas, principalmente gestantes adolescentes, mais novas, olham muito esse tipo de material na internet e não sabem. Eu, por exemplo, não sei se tem alguma comprovação, né? Porque elas ficam com o bico também, toda a mama exposta ao sol. Aí não bate, alguma coisa assim, né? E o que me disseram também quando eu tava gestante, né, e tava amamentando, o bom é o quê? Tu hidratar a tua mama antes de tu for amamentar, né? O que eu fazia? Pegava, não sei se é correto assim não, pegava aquelas esponjas de bucha, né? Bucha vegetal, essa. E passava na mama para que justamente não acontecesse de quando o bebê fosse pegar, não assasse, não tivesse essas coisas. Olha, eu fiz e ajudei, isso é verdade. Né? Cada um descobre o que funciona O pra si, que né? funcionar pra ti é o que vai Essas ser. trocas de dicas. Sim. Né? Quando interna, o que tu fez? Ah, chorou muito. Chorei. Eu me lembro que eu chorava muito. Me ajoelhei e chorei. Eu fiz uma coisa caseira também, que a minha avó até me ensinou, era do pente embaixo do chuveiro também, que nem eu tava falando. Pente. Ah, adianta. É porque aí Quando o leite pega, aí tu faz assim com o pente, Essa eu assim, não ó. sabia. Vai ali passando o pente assim na mama, assim, e vai descendo o leite, aquele que é Sério, tá integrado. válido. O leite vai se pegando, pra mim adiantou, né? Pente macio, né? Não vou se machucar. Ah, não,